pobres mulheres que trabalham tanto e ninguém vê. Saudosos pais que são apegados a um comportamento padrão e continuam levando vantagem sobre as mulheres. Será? Bom, essa é a narrativa que se estabelece modernamente após tanta luta feminista por direitos iguais. Agora as mulheres trabalham dentro e fora de casa e dizem que estão sobrecarregadas. Ora, elas quiseram tanto abraçar o mundo, mas ninguém reconhece. Claro que não seriam todas a encabeçar essa luta se o início de tudo fosse hoje. Muitas sonham ainda em ser do lar, cuidar dos filhos, serem submissas aos maridos, que provêem toda a casa. Mas, como outras trataram de agir, e liberdade só tem quem se banca, a verdade é que hoje todo mundo tem que trabalhar. Porque senão a gente também vai se comparar nas redes sociais com a amiga e vai ver que tá ficando para trás, que ela é uma executiva, enquanto optamos por serviços domésticos e provisão. Para bancar o que se quer, precisa mesmo trabalhar, filha de Deus. O sonho de Cinderela acabou, na verdade. Cinderelas nunca existiram. Eu lancei esse tema para debate aqui com vocês após eu me revoltar muitas vezes em audiências com a militância das juízas e promotoras, advogadas e advogados lacradores da internet que te fazem pensar que estão lutando por você. Esses profissionais dizem que mulheres precisam saber os seus direitos e têm que dormir de olhos abertos com seus maridos, agir como fiscal da Receita Federal sobre as contas das famílias, que elas nunca ajudaram a rechear. Na verdade, esses profissionais fazem parecer que estão preocupados com as mulheres. Você acha mesmo? Estimulando o litígio? Eu vou te contar então. Na verdade, eles querem te ver pagar altos honorários para estabelecer uma briga sem fim no seu divórcio e ganhar mais 10% de todo o capital que cada uma de você vai receber nessa partilha de bens, além de fomentar os cartórios e a justiça que vão comer mais 10% do seu patrimônio, pelo menos, né, em impostos e taxas judiciais. E aí, as mulheres cheias de direitos ficam sozinhas, amarguradas por aí, tal como muitos desses profissionais, sem saber como cuidar desse patrimônio, porque a mulher que ficou só em casa é completamente alienada. E muitas perdem esses bens da partilha, seja para os filhos, parentes ou até para o novo companheiro. Bom, mas voltando aqui ao foco central, pasmem, esse tema foi da redação do Enem no domingo. Mulheres cuidadoras, um trabalho invisível e não remunerado. O nome que algumas matérias dão é economia do cuidado. Ou seja, uma questão econômica por detrás desse dever, que agora chamam de ofício, para poder capitalizar e tornar remunerado. E agora estudiosos da área fazem até cálculos do quanto a mãe perde ao ficar com os filhos e quantas horas que os pais ganham com o afastamento. Calculam isso em salários para dizer que os pais deveriam pagar ainda mais uma pensão para as mães que cuidam dos filhos enquanto eles são afastados do convívio dos pequenos. Filhos que passam a conviver com outro homem, na verdade o padrasto. Esse pagamento se faz necessário, segundo elas, essas mães, porque afinal se elas não cuidassem dos filhos, eles, os pais, teriam que cuidar ou pagar alguém que o fizesse. Então a pergunta é, por que as mães não podem receber dinheiros para cuidar dos próprios filhos? Elas afirmam que os pais seguem as suas carreiras, continuam trabalhando e se divertindo em baladas aos finais de semana, enquanto as mães precisam abrir mão das suas vidas e da profissão para cuidar dos filhos e de idosos, dos pais e dos familiares, porque supostamente essa é a função da mulher. Mas espera, mulheres tomaram posse de trabalhos dos homens por um direito legítimo que conquistaram, certo? E competem com eles hoje. Então, não é natural que os homens também assumam papéis supostamente femininos de cuidado? Eu acho que é natural. Afinal, somos todos flexíveis e adaptáveis, e isso nos difere como animais racionais das outras espécies de animais. Eu costumo comparar as mães humanas com as mães leoas ou leopardas. Em se tratando de filhos, elas agem de igual modo, se sentem donas das crias, só que as humanas são dotadas de racionalidade. Mas é uma racionalidade que ainda é muito embrionária, como a gente pode ver. Não fosse assim, elas não seriam preconceituosas entre si mesmas quando uma mãe resolve dividir igualmente a guarda dos filhos com os pais. Se não fosse embrionária a racionalidade delas, elas entenderiam que o homem pode mais e pode cuidar, proteger e educar igual ou tão melhor do que elas. Isso também é cultural. O que dói nelas é que muitos pais cumpririam esse papel sem ao menos cobrar a pensão delas. E elas se apegam à cria e querem pensão ao invés de permitir divisão igualitária de tempo. Porque as mulheres, e eu sou mulher, continuam se colocando como inferiores.
E a forma de não admitir isso é atacando os homens. Elas fazem filhos com eles, amam eles desesperadamente, para depois dizer que eles não prestam, não valem nada e nem se prestam a cuidar dos próprios filhos. Mas aí elas arrumam o quê? Um padrasto, um outro homem, olha que interessante. E esse sim elas dizem que é bom. E aí vem a pensão socioafetiva. E elas acham ótimo que se fazem leis todos os dias que trazem a ilusão da proteção para elas. Leis feitas por homens, veja bem, os mesmos homens que elas chamam de macho escroto. Ué, mas que incongruência, não? Precisar de alguém e afirmar que a pessoa não presta? Eu sou mulher e eu faço essa crítica, sim. Porque eu fui educada por um pai que me disse que eu deveria ser forte e trabalhar para ser independente. Ah, mas você devia ter sororidade. Só se você estiver comigo. Comece por não criticar aqui nos comentários, já que você se acha superior a mim. Tenha essa sororidade. Saiba que eu trabalho tanto quanto você que me assiste agora, para poder cuidar dos meus logo adiante, quando precisarem de mim, porque eu também fui cuidada. É uma questão de reciprocidade. Acontece que vocês comparam laranjas com limões. Cuidar dos seus é dever, se faz por amor, não por remuneração. Cuidar dos outros, isso sim é ofício e merece remuneração. Aí eu posso até concordar que existe uma economia do cuidado de quem nos é estranho e cuida por ofício. Então é muito claro que se você contrata alguém para cuidar dos seus, você deve pagar essa pessoa, porque ela não tem obrigação e nem amor, ela tem um trabalho. Mas se você mesma cuida dos seus, é dever, é por amor, não é por remuneração. Cada qual tem a vida que escolhe e que é predestinado a ter. Se você não tem condições de pagar e tem que fazer você mesma, não há falar em remuneração, é da vida. Encare, faça e aprenda a dividir com quem também tem esse dever, que no caso é o pai. Se for para obrigá-lo a alguma coisa na justiça, que seja a cuidar também e não a pagar pensão para que você cuide, porque os filhos precisam do pai também. A solução que os alunos do Enem deveriam sugerir, então, seria educar para flexibilizar os padrões que ainda são enraizados na sociedade. Educar para aprender a dividir responsabilidades parentais. A solução não é criar mais proteção para as pobres mulheres, porque mais proteção, mais leis é sinônimo de alienação. Quando a gente protege demais os filhos, a gente não os prepara para enfrentar o mundo. Logo, mulheres vistas como coitadinhas, precisando do pai e Estado a todo tempo, nunca vão se tornar competitivas como pretendem. Homens não pediram cotas, eles conquistaram espaços com disciplina e competência. Nós, mulheres, entramos na guerra da igualdade. Então, é bom parar de chorar e lutar. E para finalizar, com certeza minha nota seria 0 no Enem, porque isso que eu falei é proibido dizer. Porque se eu fizer as mulheres despertarem, eu sou risco para o Estado alienador. Estão provocando as crianças a pensar em pautas progressistas medíocres, vocês perceberam? Isso não vai dar bom. Então compartilhem logo esse conteúdo antes que derrubem esse meu vídeo.